Graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos novamente celebrando ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos permitiu encerrarmos para iniciarmos uma nova semana, o mês que está se findando para o novo mês que adentraremos, as perspectivas que nós temos para o dia de amanhã, a semana que inicia, ou para o mês que nós adentraremos. Quais são as suas expectativas? Nós estamos indo direto para um futuro não tão distante, próximo de nós, e nós precisamos de planos, metas, projetos que são muito bem elaborados por um e nem tanto por outros, Nós não somos do acaso, nós não confessamos e nem cremos. Nós não somos filhos do acaso, nós não cremos que fomos criados do nada para o nada, também nós não estamos indo. Nós fomos criados por um Deus generoso que preparou-nos uma morada, como o próprio Evangelho de João, no capítulo 14, nos ensina, Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos morada. E essa é a grande diferença do cristão. O cristão, ele sabe de onde saiu e sabe para onde vai. Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E isso que gera essa instabilidade, essa estabilidade. Nós não vivemos instáveis, mas equilibrados, porque nós sabemos para onde nós estamos sendo preparados ou para onde nós estamos sendo direcionados. Abriremos as nossas Bíblias ainda no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 5. Evangelho segundo escreveu o nosso amado irmão Mateus 5, verso 5, de 1 a 5, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém. Meus amados, a história eu ouvi de um colega que havia um senhor chamado Sidney Harry, americano. Ele que trabalhava como colunista, numa revista de notícia americana. E esse amigo sempre o acompanhava nas suas dificuldades, nas suas andanças. E esse amigo dele caminhou com ele, conversando, e foram. Então ele falou: vamos até uma banca de jornal, que ele queria se inteirar das últimas coisas que estavam acontecendo. Então ele com seu amigo foram e se direcionaram, rumaram para aquela banca de revista, banca de jornal. Ao chegar naquele local, ele então cumprimentou o vendedor cortesmente, de maneira bem cortês, amigável, gentilmente. Contudo, em troca, ele recebeu uma atenção tanto grosseira, rústica, ríspida, ignorante, mal educada daquele jornaleiro, sendo rudemente jogado na direção dele palavras. Ele falou: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Um amigo então de Harry, daquele senhor, educadamente sorriu e desejou ao homem um bom fim de semana, um bom final de semana. Ele sempre o trata assim, perguntou o amigo, rudemente. O amigo perguntou para o Harry: sim, infelizmente ele me trata sempre assim, com essa grosseria, com essa rispidez, com essa má educação todinha. Mas você sempre o trata com educação? Perguntou o amigo. E ele disse: sim,
Ele me trata de maneira mal educada, com rispidez, com ignorância, mal educado, e eu trato todas as vezes com educação, com zelo, com cuidado. E por que você é tão gentil com ele, se ele é tão grosseiro com você? Perguntou o amigo. Preste atenção, ele disse. Vale a pena porque eu não quero que aquele rapaz que está naquela banca, sentado, aquele jornaleiro, que está resmungando, que está todo cheio de rispidez, eu não quero que ele decida como eu vou reagir. A reação é minha, não é dele. Eu posso reagir de maneira mal educada, ríspida e ignorante como ele, mas eu escolho fazer diferente. Eu escolho tratá-lo de maneira cortês, educada e gentil. Essa foi a resposta um tanto inusitada daquele amigo. E nós podemos entender que essa é a verdadeira mansidão. É quando as pessoas lançam setas, lançam muitas dos seus descarregos, vamos assim colocar, emocional sobre nós, e nós de repente retribuímos com a mesma porcentagem. Se a pessoa nos agride com 10, nós vamos agredi-lo com 11. Essa história é muito interessante porque é exatamente isso que a palavra do Senhor nos mostra. Isso é mansidão. É você não permitir que aquela pessoa venha decidir como você vai reagir, mas eu escolho reagir da minha forma, de maneira diferente da dele. É escolher a melhor maneira de reagir com as pessoas. Isso é escolher uma ação e não uma reação. E nem sempre nós temos tido esse cuidado de externar uma nova ação. Nós somos bons para reagir. Não pensamos, reagimos, e quando reagimos, pior, baixamos o nível muitas vezes muito mais baixo do que aquela pessoa que já veio com pedras e pau sobre nós. E é sobre isso que o Senhor Jesus Cristo vai falar nessa terceira bem-aventurança, que ela tem o seu início, se assim nós podemos olhar, no capítulo 4, o versículo de número 18 ao 22. O Senhor Jesus Cristo, diz o texto, capítulo Mateus 4, 18: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 homens, Simão chamado Pedro, André, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescador. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Preste atenção nisso. Verso 20: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passado adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Verso 22: então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai seguiram. O capítulo 4, versículo 18, então, é a porta que se abre para todos os discípulos de Cristo que querem ser pescadores de homens. Todas as mulheres que querem ser pescadoras de mulheres e também de homens pescadores de seres humanos também. Então, para fazermos isso, o Senhor Jesus Cristo então pega esses homens, vale ressaltar, homens ocupados, homens que eram de instrução não tão alta, homens simples, homens que tinham dificuldades para falar, homens rústicos, mas usado pelo próprio Cristo para transformar o mundo. Isso é interessante demais. Então, nesse capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22, nós temos o início das bem-aventuranças. Porque a bem-aventurança, no capítulo de número 5, o versículo de número, a parte do versículo 1, a parte C diz: aproximaram os seus discípulos, junto com aquela multidão. Mas o foco é aqueles homens que seriam os pescadores de homens, de mulheres, de jovens, e assim sucessivamente. A declaração que o Senhor Jesus Cristo faz nesse verso: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é uma declaração chocante, forte, um tanto diferente para um contexto que era de guerra, era um contexto de
bélico, era um contexto de espada, era um contexto de olho por olho, dente por dente, era um contexto extremamente difícil. Então as 3 primeiras bem-aventuranças, Jesus Cristo vai trabalhar, já mostrei para os irmãos em outro momento. Nós veremos que, capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os humildes de espíritos, pobres, os pitojos, porque esses que são vazios, que são os mendigos, buscando outros mendigos para adquirir um alimento, adquirir comida. E assim somos nós. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Somos pobres, vazios, destituídos de toda e qualquer ação espiritual por conta de Adão. Comendo o fruto proibido, o homem está morto espiritualmente e não tem nada para oferecer para Deus. O versículo então de número 4, nós vimos que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse choro nós podemos entender e ver naquele dia, que esse é o choro quando Adão comete o pecado. Esse choro é pelas crianças que estão sendo violentadas. Esse choro é por aqueles casais que estão entrando em divórcio. Esse choro é pelos filhos que estão entrando pelo mundo das drogas. Esse choro é por aquelas meninas que estão se enveredando pelo caminho da prostituição. Esse choro é por aqueles jovens que têm morrido nas bocas de fumo da sociedade, que os já colocaram numa certa marginalidade. Então esse choro é pelo pecado cometido, esse choro é pelo meu pecado, pelo pecado também da sociedade. Por fim então, Jesus Cristo nos apresenta: bem-aventurados os mansos, felizes são os mansos. E aqui nós entramos em um contexto, como eu já disse, difícil para nós estarmos definindo mansidão. Porque até, só para nós termos ideia, no ano 63, um pano de fundo, antes de Cristo, os herodianos, a família de Herodes, onde vai assumir o papel de ser rei Herodes, e Herodes e a família dele se tornaram uma verdadeira hegemonia, passando de pai para filho, de irmão para irmão, e assim vai. Os herodianos eram uma família que exercia esse poder. Eles tinham esse controle onde o Império Romano domina e agora deixa centralizado aqueles homens, aquela família, para administrar o reino para eles. Mas os judeus nunca entenderam, eles não gostavam. Os judeus, eles olhavam para essa situação e diziam assim: esses homens, eles são extremamente deploráveis. Nós não gostamos de Herodes. O próprio Cristo chama de raposa velha. Era um homem sagaz, um homem cruel, um homem maldoso. Então a família dominava. Mas é um contexto do ano 63, tivemos muitas guerras, tivemos muitas mortes, tivemos tantas dificuldades. Só para nós termos ideia, quando nós abrimos o livro de João, abra rapidinho comigo, no Evangelho de João, capítulo 8, João capítulo 8, versículo 32 e 33, o povo judeu, eles eram tão orgulhosos que eles não admitiam o fato de que havia um império dominando sobre eles. Não, nós não temos ninguém dominando sobre nós, não. Não, nós somos livres, livre nada. Há décadas que eles estavam subjugados pelos romanos. O capítulo 8, versos 32 e 33, há uma conversa muito séria de Jesus com os discípulos, com os judeus, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 33 diz: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Escravos dos romanos. Eram escravos dos romanos. Como disse, tu sereis livres. Eram orgulhosos. Um povo que estava tomado pelo orgulho e não aceitava de maneira nenhuma essa ideia de serem escravos dos romanos. Mas enfim, então havia um coração dos judeus, esse ferver. Eles estavam fervendo porque eles acreditavam que haveria o Messias, por mais que eles negassem. Mas eles acreditavam que o Messias estava chegando e havia essa sensação que algo estava para acontecer. Então o Messias estava prestes a vir. E ele nos libertaria, porque há profecias do Velho Testamento que ele viria montado no seu lindo cavalo branco para poder então fazer com que o Império Romano caísse por terra e uma nova monarquia segundo os ideais davídico e de Salomão pudesse ressurgir. E eles estavam crendo que ele viria para derrubar o Império Romano. Então Jesus passa a ser o candidato ideal para as multidões, para as pessoas. Ele é o ideal, ele é aquele que vai fazer o papel do grande Messias. Os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo,
rapidamente Atos capítulo 1, só para você ter ideia. Atos, eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam tomados por esse sentimento que o Messias viria com o poder para os libertar de todo o império. O Messias seria um libertador político. Capítulo 1, Atos 1, o versículo 6, por favor. Diz assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram. Isso aqui passa despercebido por nós: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Que reino? É uma questão política. Os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição de Cristo, eles disseram assim: é hoje, é o momento, Cristo vai vir com seu cavalo branco e ele vai tirar esse império romano. A política predominando. Será esse o tempo em que o Senhor restaure o reino a Israel, Senhor? É esse o momento que nós teremos o nosso governo de fato e de verdade, Senhor. E o Senhor então diz para ele que não compete para eles o tempo que Deus escolheu para restaurar o seu tempo, ou a sua época. É por isso que em João no capítulo 18, 37, quando Pilatos está diante de Jesus Cristo, queixando de maneira muito veemente, querendo saber, investigando Jesus, querendo saber quem é Jesus, e Jesus começa a entrar em um diálogo com ele, ele fica com a cabeça fervendo. Que tipo de rei é você, rapaz, que não tem um reino? Que tipo de rei é você que não tem um trono? Que tipo de rei é você que não tem uma coroa? Porque Jesus entendeu e mostrou no capítulo 18, verso 37, que o reino dele não é deste mundo, porque este mundo já tem um rei. Este mundo jaz no maligno. Então Jesus ele só tem um princípio na sua mente, na sua cabeça: criar uma comunidade de homens e mulheres lavados, remidos, para irem para o mundo, tirarem pessoas do reino onde Satanás impera, a carne impera, o mundo impera, para trazê-los para o reino que Cristo há de inaugurar na sua segunda vinda. E para isso é preciso que tenhamos as características das bem-aventuranças. E para isso é que a igreja é preparada para ser pescadora de homens, pescador de homens e também de mulheres. Então nós caminhamos. Os corações dos judeus, eles tinham essa esperança: o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. O coração deles queimaram de tanta esperança. Creram em um punhado, alguns que se levantaram dizendo que seria o Messias, e eles acreditavam naquela mentirada toda. E na verdade Jesus decepcionou muita gente. Jesus foi motivo de decepção para aqueles que acreditavam que ele seria o libertador político. Ele não foi. Uma revolução através da espada. Ele não foi. E para aqueles também que criam de uma maneira muito veemente, decepcionou os religiosos, que acreditavam que Jesus faria um grande milagre sobre Roma, invocando os poderes cósmicos, cataclísmicos, e caía fogo, e assim também dizimaria o Império Romano. Jesus não fez. Jesus não fez. Jesus não veio restaurar esse reino de pecado. Jesus veio atrair e chamar pessoas para um novo reino que vai ser inaugurado. Isso é que nós precisamos ficar sabidos nessa noite. Então, quando Jesus Cristo estava diante daquele fatídico dia, naquela sexta-feira, provavelmente por volta das 2 da tarde, 2 horas da tarde, porque 3 horas ele foi crucificado, e alguém gritou assim: crucifica-o! Crucifica-o! É um embusteiro! Não vale nada! Esse cara nos decepcionou! Solte-nos Barrabás, porque Barrabás aproxima mais de um libertador político. Barrabás, ele tem mais condição de pegar a espada e de fazer então a libertação desse povo tão amado que é o povo judeu. Crucificam! Crucificam! Crucificam. 2 grupos: os políticos e os religiosos se decepcionaram com Jesus e odiaram ao ponto de soltar Barrabás. Solte-nos Barrabás. Eles odiaram porque Jesus não cumpriu as suas expectativas. Eles odiaram o Senhor Jesus porque Jesus não cumpriu as suas expectativas. Percebe que
um ambiente de guerra. Nós não estamos falando de um ambiente pacífico, pacificado, bandeira branca, pombinha, né? A música lá dos Beatles, do John Lennon, né? Imagine. Não, aquela coisa está pegada, os zelotes estão com espada, os caras estão com a faca, com a espada na garganta, lutando para uma libertação. Aí vem Jesus. Esse ser é fantástico. Ele vem na contramão do sistema e diz: bem-aventurados os mansos. Que diabo é isso? Você está doido? Que loucura é essa? Nós estamos em cima de uma verdadeira panela de pressão, um barril de pólvora, doido para ver a libertação. A política está pegando fogo. Há uma crescente de religiosos, onda de religiosos querendo a libertação, buscando o Messias. E há uma multidão de pessoas, capítulo 5, versículo, vendo Jesus as multidões. O mestre não é bobo nem nada. Vendo as multidões, ele então começa a ensinar e instruir. Jesus então diz: bem-aventurados os mansos. Percebe que é um ambiente de guerra, ambiente dos fortes, um ambiente dos guerreiros, um ambiente dos corajosos, um ambiente dos destemidos. Um ambiente não era para gente fraca. Esse ambiente não era para qualquer tipo de gente, mas um ambiente propício para aqueles que são destaques. Homens que pegam a espada, o escudo, que pegam um arco e lança e tal, e fazem todo aquele alvoroço de guerra. Aí vem Jesus ensinando: bem-aventurados os mansos. Que tipo de acordo é esse? Que tipo de palavra é essa? O que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar para os pescadores de homens que não são desse reino, mas que estão sendo preparados para o reino do porvir? Então Jesus ensina: olha, você quer entrar no meu reino? Eu quero, Jesus, eu quero. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí todo mundo: eu quero. Sim, mas para você entrar no reino de Cristo, é preciso ser manso. Aí muitos pregadores não ensinam, não falam sobre a pessoa que quer aceitar Jesus, que ele precisa ser pobre, que ele precisa ser um homem que chora continuamente pelo pecado, que ele precisa ser um ser manso. Aí quando você vai explicar para a pessoa, ele diz assim: eu não quero não. Assim você não quer não, o preço é muito alto a ser pago. Mas não é de quem quer ou de quem corre atrás, mas de aplicar o Espírito Santo chamado irresistível. Não tem quem escape disso. Não tem quem consiga fugir desse negócio. Então versículo 3, versículo 5, o Senhor Jesus Cristo nos ensina: bem-aventurados os mansos. Mas o que significa essa palavra? O que vem a ser mansidão. A palavra manso então vem de um termo do original grego, que significa plautês. Plautês significa literalmente força sob controle. Deixa eu ilustrar melhor esse negócio. Eu estou sob plautês. Você tem que estar sob plautês. A mansidão tem que imperar na sua vida. O cavalo domado continua tendo muita força e energia, como quando era selvagem. Mas agora esse cavalo pode ser controlado. Ele pode ser controlado, e sendo controlado ele se torna útil para o seu dono. Essa palavra plautês era usada exatamente para esse animal selvagem, que não tinha serventia nenhuma para o fazendeiro, que não tinha serventia nenhuma para o agricultor, nada prestava, está lá, solto no meio do mato. Então ele com jeito conseguiu cativar, trouxe esse cavalo, tomou esse cavalo, mas o cavalo não perdeu a sua força. Ele é tão vigoroso, tão forte quanto outrora selvagem. Mas agora esse cavalo, ele está domesticado. É uma força, ele tem força, ele continua com muita força, ele é força pura, músculo sobre controle. As rédeas foram colocadas sobre ele. Ser manso significa exatamente isso. Ser manso significa que você, homem, você, mulher, não perdeu a sua força, não perdeu sua inteligência, não perdeu nada disso, mas você está agora sob o controle do Espírito Santo. Ser manso não significa que você é fraco. Ser manso não significa que você é tímido. Ser manso não significa que você é indolente.
Ser manso não significa que você é covarde. Apareceu uma briga, eu tenho que ser manso, eu tenho que ter domínio, mansidão, então eu tenho que fugir desse negócio aqui. Entrou um ladrão na minha casa, então eu tenho que ser manso, então eu tenho que me esconder. Não é isso que Jesus Cristo quer ensinar. Ser manso não é ser conivente, ficar em cima do muro, tentar agradar a gregos e troianos, ser neutro, viver sem cor, viver sem sal, viver sem sabor, viver sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo, não é ser indeciso, mas ser manso é você saber que tudo isso está dentro de você e você só pode usar na hora certa. Manso é aquele que tem a força sob controle. Ele tem domínio próprio, ele engole calado e entrega para Deus certas circunstâncias. Essa pessoa, ela tem a força, essa pessoa, ela tem a raiva, ela tem vontade de dar um soco naquele que lhe causou mal, mas ele foi domesticado pelo Espírito Santo de Deus. A mansidão é fruto do Espírito, e é isso que Jesus Cristo quer nos ensinar. Se você quer entrar no reino de Cristo, se você quer caminhar com Cristo, você precisa entender, eu preciso entender esse princípio: mansidão. Há um texto em Provérbios para ilustrar melhor. Mansidão é o homem e a mulher que obedecem às rédeas do Espírito Santo de Deus. Provérbios capítulo 25, por favor. Provérbios 25 diz assim: 25, 28 de Provérbios. (25, 28), o texto diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ele bota a perder, ela bota a perder. Mas moço, nós não falamos sobre isso. Não, eu botei a perder e tal, ficou tudo. O grande Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que ser manso não é uma virtude, não é virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso, só aquele que reconhece que nada merece diante de Deus e chora pelos seus próprios pecados pode ser manso diante de Deus e diante dos homens. Somente uma pessoa que reconhece o seu estado. O interessante é que apenas duas pessoas em toda a Bíblia ele é chamado de manso. Primeiro homem, Números capítulo 12, verso 3, Moisés. Números capítulo 12, verso 3, diz assim, Números capítulo 12, versículo de número 3, diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Era manso até umas horas, bichinho, sustância, na dele, a carregar 3 milhões de pessoas no deserto, manso, sossegado. Moisés está lá, diz a Bíblia, homem manso. Ele havia sido treinado no palácio, ele tinha excelência, ele foi treinado para ser um jovem governante. Mas no momento de descontrole, ele sacou de uma arma lá e fez um assassinato, matou um egípcio para salvar um israelita. Êxodo capítulo 2, verso 12. Mas em que forma Moisés era manso? Quando é que Moisés se encaixa nessa mansidão? Moisés não era esse homem passivo, Moisés era ativo, agia, interagia com tudo e com todos. Em outra ocasião, quando ele percebeu que a idolatria estava tomando conta e o povo estava caminhando para adorar o bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32, versículo 19 e 20, então Moisés ele toma as rédeas da situação. Moisés ele age, mas Moisés é manso. E aqui nós precisamos entender: Moisés ficou bravo, Moisés ficou louco. Por quê? Ele não poderia permitir o que estava fazendo com o seu Deus. O homem e a mulher que adentram o reino de Deus, ele tem um domínio próprio. Quando as pessoas chegam para afrontar
existe domínio próprio. Ele é manso nesse sentido. Para evitar uma briga, evitar uma dificuldade, ele não sai, se esquiva. Diz o ditado, como não quer dois não brigam. Mas quando a honra de Deus é colocada em xeque, Moisés não pensa duas vezes. A missão agora é defender Deus, a obra de Deus. Moisés fica louco quando ele desce do monte Horebe e lá separa o povo se vendendo para o bezerro de ouro. Ele não estava se defendendo, ele estava defendendo a Deus. E nós olhamos para dentro da nossa igreja cristã ou da igreja de Cristo e vemos as pessoas tripudiarem. As pessoas hoje nesse movimento LGBTs que fazem atrocidades, fazem a imagem de Cristo, fazem tantas bobeiras, se vestem, se caracterizam de um Cristo crucificado e nada acontece. Passividade. Mas nós precisamos olhar para essa situação e ver que, manso, nós não podemos de fato afrontar, nós não podemos causar uma situação de briga, mas quando o meu Deus, ele é colocado numa situação vexatória como nós estamos agora, eu tenho que defender. Por que não fazem charge e chacota de Maomé? Por quê? Porque os islamistas reagem. Façam de quem quiser, mas eles não se atrevem. Nem um gay, nem um LGBT, nem um ateu, ninguém faz charge acusando ou denegrindo a imagem de Alá ou de Maomé, porque eles defendem. Nisso nós temos que aprender. É claro que ninguém vai amarrar um cinturão de bomba para detonar bomba com ninguém, mas nós precisamos entender esse princípio, ser manso. Mas há uma outra pessoa, rapidamente, que foi chamado de manso na Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, o próprio Jesus. (11, 28 e 29) diz assim: venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. De que forma Jesus era humilde? Ele suportou as injúrias, sim. Jesus suportou as maldades que fizeram com ele, sim. Falaram mal dele, sim. Jesus nunca se defendeu. Quando Pilatos estava fazendo toda aquela situação, toda aquela ceninha, em momento algum ele se defende. Em momento algum ele toma a rédea da situação. Não. Mas quando profanaram o templo, ele pega um chicote, quando ele vê os vendedores, ele saca de um chicote e começa a chicotear aquelas pessoas, expulsar os vendedores de dentro da igreja. Os mansos descritos em Mateus capítulo 5, versículo 5. Nunca vou me defender, mas vou morrer em defesa do meu Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Ser manso, bem-aventurados os mansos, significa que bem-aventurados os humildes, os pobres, os pitojos. Não tem nada. Mas eu tenho a minha honra. Mas eu tenho minha autoestima. Eu tenho que me defender, falar mal de vocês. Certa feita, o pastor Hernandes falando, uma mulher pegou e escreveu uma carta para o missionário André. O missionário André foi um missionário que adentrou, era um contrabandista de Deus, e mandou muitas Bíblias para a União Soviética. Fez muito contrabando de Bíblia. E uma mulher pegou uma carta e fez uma carta desaforada para ele. Não conhecia muito bem, mas porque, sei lá, mandou a carta para ele. Aí descascou o missionário André. E ele recebeu aquela carta, ele leu aquela carta, mas ele falou: quem é essa mulher? Quem é essa mulher pecadora para estar me acusando? Não fez isso. Ele foi diante de Deus e falou: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Essa pessoa está acabando comigo, Senhor. O que eu faço? E ele disse: Deus então deu discernimento para ele. Ele escreveu uma carta dizendo: se você me conhecesse como Deus me conhece, você saberia que eu sou bem pior do que tudo isso que você acabou de escrever de mim. Eu sou mendigo, eu não tenho nada,
Eu não tenho nem honra própria, vamos assim colocar. As pessoas falam mal de nós, nós queremos defender, nós queremos ir. Eu vou levar você por fora para defender a nossa honra. A minha família ninguém mexe, no nome da minha família ninguém tasca. Mas o nome de Cristo é colocado à lama, e nós de repente na mesma mesa redonda, e nós, bem-aventurados os mansos. Força sob controle, mas quando precisar, solte a força para defender seu Deus. João Calvino disse uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o cão late quando vê o seu dono quando o seu dono é atacado. Eu seria o maior covarde se visse as verdades divinas ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Mas o problema é que nós somos tão rasos de Bíblia que nós não conseguimos contradizer ninguém. Plautez, manso, não é tão praticado nas nossas vidas. As pessoas confundem. Não, eu não quero, não se discute futebol, não se discute religião e nem política. Mas política eu estou vendo todo mundo se engalçando, defendendo seus candidatos, a presidência, deputado, presidente. Futebol, todo mundo veste sua camisa e tal. Mas quando é para defender o nosso Deus, nós vemos uma verdadeira impotência. Ficamos impotentes. Significa ser. O que significa plaudez? Significa poder sob controle. É colocar nossa vingança nas mãos de Deus. Perceber que nós estamos sendo chicoteados. Eu não vou confrontar ninguém não. Eu não vou bater com ninguém não. Eu vou entregar para Deus no tempo certo. Hebreus vai falar sobre isso. A mim pertence a vingança. O que significa ser manso, meus irmãos? Significa um homem que está sob controle. Ele consegue controlar o seu ânimo. Qual é o resultado? Capítulo 5, verso 5. Qual é o resultado que nós temos em ser manso? Diz o texto: bem-aventurados os que estão sob controle, que conseguem controlar o seu temperamento, porque herdarão a terra. A palavra herdar, ela vem do termo kleromenos, do grego. Significa que você vai receber uma parcela já alocada. Ninguém vai mexer, já está alocado para você, é sua. Deus promete isso. Deus cumprirá isso. Ele estabelece isso em mim. No Salmo 37, versículo 11: os mansos desfrutarão da terra restaurada, redimida, fora de toda e qualquer influência do pecado. E nós precisamos compreender claramente essa doutrina da nova terra. Não, mas pastor, isso aí é coisa dos testemunhos de Jeová, que vão dizer que nós vamos morar aqui na terra. Nós vamos morar aqui na terra. O céu vai ser aqui na terra. Está na Bíblia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 17, por gentileza. Se você acredita nessa balela de que isso é teoria dos testemunhos de Jeová, esqueça, isso é doutrina bíblica. Gênesis 17, verso 8, diz assim. Gênesis 17, verso 8. Mas os testemunhos de Jeová estão certos. Se a Bíblia está certa e eles estão na Bíblia, então, tranquilo. É bíblico. Não tem como negar, está na Bíblia. 17:8 diz assim: dar-te-ei e a tua descendência, Deus falando para Abraão, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão é eterna, e serei o seu Deus. Atos capítulo 7, 4 e 5 também vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 11, verso 9 e 10 também vai falar sobre isso. Atos capítulo 3, 19, 21. Isaías vai falar sobre isso. Pedro vai falar sobre isso. Apocalipse vai falar sobre isso. Isso é um ensino bíblico. O céu vai ser aqui na terra. Só que sem a presença do pecado, sem a presença do diabo e sem a presença da morte.
um reino restaurado. O Senhor nos chama para nós semearmos a mansidão. Eu quero concluir de uma maneira muito rápida, falando sobre um irmão de uma igreja nossa, já falecido. Não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu tive o prazer de conhecê-lo. Esse homem, ele estava numa praça namorando com a sua futura esposa, depois eles se casaram, e um sobrinho dele passou correndo. Ele passa correndo, e ele vai atrás para perguntar, saber o que está acontecendo. Quando lá ele chega, ele se depara com o rosto do sobrinho todo ensanguentado. Ele havia brigado. Quem fez isso? Fulano de tal. Peraí, ele deixou a namorada dele, que era a futura esposa, saíram e foi na praça. Quando chegou na praça, ele pegou o cara pelo pescocinho, puxou e jogou no chão. Quem é? Ela é muito forte, pegou assim pelo pescoço, quem dá um bacolete, jogou assim. Estava brigando com meu sobrinho, botou o pé no pescoço e descarregou 6 balas. Pô. Saiu e foi embora. A família pegou o corpo, sepultou e ele fugiu do flagrante e foi, pagou advogado, enfim. Passados alguns anos, esse homem respondeu o processo em liberdade. Passados alguns anos, ele se converteu a Cristo Jesus. E ele vinha subindo. Eu encontrei ele, chapéuzão de palha na cabeça. E ele dizia assim, reverendo! Botava um retrocesso na voz, reverendo! E rindo. E eu falei, o que foi que aconteceu, meu irmão? Ele disse, pastor, Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Eu falei, é mesmo? Mas o que ele fez? Pastor, o cabra me cuspiu de cima e embaixo ali agora. Mas falou que minha mãe é feia, falou que meu pai é feio, para não dizer outros nomes, né? Que ele dizendo, mas acabou comigo, com a minha família, acabou com tudo, mas acabou, me botou abaixo de cachorro. E eu falei, o que tu fez? Eu virei as costas e saí. Mas Deus te abençoe, meu querido. E ele veio me dizendo, pastor, se fosse alguns anos atrás, pastor, ele não falava a primeira palavra, quando ele falava a primeira, eu já tinha entupido a boca dele com tanto chumbo, que ele estava doidinho para ir para o inferno, pastor. Mas Jesus me domesticou, ele me tomou, ele pegou um leão, pastor, e o transformou em um cordeiro. Aí eu dei um tapa nas costas dele e falei, graças a Deus, que tu és um cordeiro, mansou. E ele saiu rindo assim, falecido hoje, para a graça, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, morreu em Cristo Jesus e foi para o céu. Ser manso é você saber a hora de agir, quando tiver que agir. Porque senão, meus irmãos, nós não temos um motivo para nós sermos referenciais. Moço, eu passei ali na praça da feira e o crente estava virado no CC, brigando como o quê? Como é que eu vou me tornar um exemplo para essa sociedade? Nós precisamos contar até 10 e invocados. E Satanás vai levantar contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa maneira de viver. E nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos, Senhor, estou sendo manso? Precisamos regar a violência deste mundo com a mansidão de Cristo Jesus. O que é ser manso, segundo Jesus Cristo, meus irmãos? É você olhar os outros com amor imaginativo. O que é você olhar com amor imaginativo? É quando alguém estiver de repente com um carro na sua frente, e 60 por hora, tu doido para passar e não pode passar. Aí tu fala assim, mas esse filho está me atrapalhando. Esse homem não vale nada. O que ele quer? Está me perturbando. Ah, rapaz, você não sabe de nada. Ah, se eu pudesse. Em vez de punir esse motorista, começa a imaginar que aquele rapaz que está dirigindo o carro pode ser um senhor, um vovozinho de alguém, um senhor que está de repente desapercebido, que não está com tanta pressa. E aí nós começamos a imaginar que aquele rapaz de repente está enfrentando alguma coisa. Porque nós precisamos. Ser manso é olhar para os outros com amor imaginativo. Segundo, ser manso é um homem, é uma mulher que se torna compreensivo e não exigente. Compreensivo e não exigente. Quando alguém serve, quando alguém nos serve, nós precisamos ser mais compreensivos. De repente o garçom, garçom, sujo, estou pagando.
negócio aqui, rapaz. Quando nós olhamos para as pessoas que estão nos servindo, como nós temos tratado essas pessoas que nos servem? Balconistas. Como nós temos tratado caixas de banco? Como nós temos tratado aquelas pessoas que estão todos os dias fazendo aquele tipo de trabalho, um vendedor, e todo dia tem que comprar o pão? Como nós estamos tratando aquele cliente que vai à nossa loja e nos pega de repente um tanto mais exaltado, e você tem que... Sim, querido, o que está acontecendo? Porque não é você que está ali, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E se eu quero ser agora um ganhador de almas, um pescador de almas, eu preciso ser manso. E ser manso é você saber tratar as pessoas. Seja complacente e não crítico. Quando alguém desapontar, quando alguém fizer alguma coisa que não lhe agradou, conte até 10. Senhor, tem misericórdia. Há um livro do autor americano que ele fala o seguinte, um dos princípios que ele escreve no seu livro: nunca entre numa luta quando você não vai ganhar ao vencer. Nunca entre numa briga, numa luta que você não vai ganhar nada quando você vence. Isso é acontece isso muito no casamento. Muito no casamento. O marido está contando a história. Aí o marido está contando a história, e aí o marido é mais detalhista e a mulher é mais agitada, ou vice-versa. Não, porque tia Maria, meu bem, meu amor, não é tia Maria, é tia Luzia. Quem quer saber se foi tia Maria, se foi tia Luzia? Conta a história. Foi de noite, foi de dia, não quer saber, mas conta a história. E aí fica um corrigindo o outro. Tu é burra, tu é burro, tu não sabe contar a história, não importa. A pessoa que está ouvindo quer saber se foi tia Maria, tia Luzia, tio José, tio Tiago, não sabe de nada. Conta a história. E nós precisamos ser mais complacentes e não tão críticos com aqueles que estão próximos de nós. E por fim, queridos, nós precisamos entender esse princípio de ser manso quando eu ajo e não reajo a certas circunstâncias que me é apresentada. Eu ajo, mas eu não reajo. Lembra do rapaz da banca de jornal? Eu não posso permitir que uma pessoa que teve um mau dia venha também arruinar o meu dia. Eu tenho que trazer um pouco de luz do Evangelho de Cristo para a vida daquela pessoa que está com a alma amarga, com a vida totalmente tomada por sentimentos carnais, mundanos, que fogem do seu próprio controle. Eu não posso fazer esse jogo, mas eu tenho que fazer um jogo diferente. Eu ajo, eu não vou reagir. Sabemos que existem tantas dificuldades para a igreja de Cristo Jesus, mas uma das grandes maravilhas da igreja do Senhor Jesus Cristo é saber que nós temos referenciais para seguirmos. Não é o pastor, não é o presbítero Aldionor. Misericórdia, com certeza, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso referencial. E Ele nos ensina, num ambiente de guerra, eu creio bem distante do nosso, Ele ensina: sente manso. Se é para brigar, brigue. Se é para defender, defenda a causa certa, não a sua causa, a causa de Cristo. Se é para brigar, brigue pela causa de Cristo. Moisés brigou, defendeu a causa de Cristo. Jesus brigou e defendeu a causa do seu próprio Pai. Se é para brigar, briguemos pela causa certa. Que Deus nos abençoe.